funcionam as igrejas evangélicas aqui nos Estados Unidos? Como eu faço para ir para os Estados Unidos com visto religioso? Ou seja, como eu faço para ter a igreja como meu sponsor? Eu sou Eunice Borges, esse é o nosso canal Supera Geral e já eu vou contar tudinho para vocês. Fique até o final desse vídeo porque são informações super importantes que você não pode perder. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe e eu volto já para contar tudinho para vocês. Roda a vinheta. Pessoal, voltando ao assunto do nosso vídeo de hoje, eu recebi alguns pedidos de pessoas querendo saber como funciona as igrejas aqui nos Estados Unidos e também como elas fazem para ter o visto religioso, né, para vir aqui para os Estados Unidos com todo o apoio da igreja, ou seja, a igreja tendo a igreja como seu sponsor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, fique até o final, porque são informações muito importantes para você que tem o sonho de morar aqui nos Estados Unidos, ok? Então vamos lá, como funcionam as igrejas aqui nos Estados Unidos? Gente, aqui diferente do Brasil, são poucas as igrejas que têm templos próprios, tá bom? É mais as americanas mesmo que já têm os seus templos constituídos, mas a igreja americana, quando quer inserir aqui nesse mundo aqui da América, o que eles fazem, gente? O que nós, enquanto igreja, fazemos? A gente procura um templo de uma igreja que já exista, conversa-se com esse pastor e aí passam várias igrejas a dividir o mesmo templo. Mas como isso pode dar certo? Como isso funciona? Cada igreja tem o seu dia e seu horário de funcionamento, tá? Umas igrejas funcionam dia de sábado, outros dia de domingo, outras no sábado pela manhã, outras no sábado à tarde, outras sábado à noite, outras domingo pela manhã, outras domingo à noite e assim vai. E aí o que acontece? Elas dividem o mesmo templo, elas são responsáveis pelo cuidado com o templo, pela limpeza do templo. Quem fez o seu culto tem que deixar tudo bonitinho, tudo organizadinho para a próxima instituição que vai fazer o seu culto. E também elas dividem as despesas, tipo conta de água, luz, essas coisas todas são divididas entre as instituições que cultuam ali naquele templo, tá? Um exemplo disso é a igreja que eu congregava em San Diego, dividia o templo com uma igreja americana. A igreja americana, ela tinha o seu culto das 7 da manhã às 10 da manhã e das 10h30 até meio-dia, mais ou menos, era o nosso culto, o culto da igreja brasileira. Então, eram duas instituições dividindo o mesmo templo, tá? E aí também tinha alguns dias na semana que a gente ia, igual sexta-feira tinha o Life Group, né? Que era o grupo que a gente fazia, chamado Grupo de Vida, que era quando a gente fazia num salãozinho à parte do templo oficial da igreja. E ali a gente tínhamos reflexões sobre a palavra de Deus e fazíamos as nossas orações, mas algo muito mais sucinto que um culto no seu dia normal, digamos assim. Então nós tínhamos às sextas à noite e aos sábados pela manhã, das 10h30 mais ou menos até o meio-dia e meio, tá? E assim, todas as igrejas que eu frequentei aqui nos Estados Unidos, ela tem cafeteria. Então, após as reuniões, as pessoas se reúnem lá na cafeteria para conversarem, para fazer network, para comer um lanchinho gostoso, tá? Muitas vezes a igreja que banca esse lanche, ou algumas vezes eles pedem para as pessoas que fazem parte ali, né, da congregação, cada um cooperar com alguma coisinha, porque todo mundo come, fica feliz e não pesa para ninguém, tá? Aqui, onde eu moro, a gente frequenta a igreja aqui nos dias de sábado. Sábado à noite é o dia que a nossa congregação tem a liberdade para usufruir do templo. No templo que eu cultuo hoje, funciona mais duas instituições, que é a igreja americana e tem também uma igreja haitiana, tá? Então tem a igreja americana, a igreja haitiana e a igreja brasileira, e as três dividem o templo e os espaços dos dias na semana, tá bom? Nessa igreja a gente tem reuniões somente aos sábados, tá?
E quando a gente quer fazer assim no outro dia da semana, normalmente a gente faz na casa de um irmão, na casa de um outro congregado, porque às vezes o templo está sendo utilizado, porque como eu disse para vocês, tem mais aí 2 instituições que dividem o templo conosco. As igrejas aqui também, elas não costumam ter placas, tipo Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista. Normalmente, quando é presbiteriana, é uma presbiteriana americana. Aí ela já tem lá o seu templo todo montado e tem o nome lá no prédio. Isso já existe. Agora, se de repente uma igreja presbiteriana brasileira quer ocupar um outro prédio que não tenha esse nome, não vai poder colocar o nome deles, tá? Tipo, igreja presbiteriana brasileira, normalmente não se coloca. Não é que não vai poder, é que normalmente não se coloca. Eu não tenho visto isso por aí. O que acontece? As pessoas vão passando de boca em boca, tem página no Facebook, tem página no Instagram, e aí as pessoas ficam sabendo que ali naquele local há culto da sua denominação. Mas placa em si não tem. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu entrei no Facebook para eu achar onde tinha, né, a denominação que eu costumo frequentar, e eu achei o endereço, tudo bonitinho. Falei, bom, então vamos lá, que é lá que funciona, né? E aí a gente foi, pegamos o carro, fomos. Quando a gente chegou lá, não achou nada. Falei, nossa, mas não é aqui, não é aqui, acho que tá errado. Aí fiz o contato, né, pelo Facebook mesmo, falei com uma pessoa que eu nem sei quem é, e essa pessoa me passou o telefone dos pastores. Então eu fiz o contato com a esposa do pastor e daí ela me explicou direitinho e ela mandou foto do local que eu ia entrar, no caso, porque eu tinha pego o endereço certo, só que eu não sabia que tinha que chegar naquele número e entrar para uma ruazinha, né? Eu olhei, eu vi a ruazinha, mas eu nunca imaginei que no final dela tinha uma igreja. Então aí quando ela me mandou foto, ó, você tem que entrar aqui, você vem nessa rua e você entra aqui onde tá essa placa. Tinha uma placa lá escrito, um monte de coisa, mas não tinha nada falando sobre igreja. Mas enfim, ela me orientou que eu tinha que entrar ali, que eu ia sair na igreja, e de fato eu entrei na ruazinha e não demorou, acho que 1 minuto eu dei de cara com a igreja, tá? Então, assim, aqui é bem diferente, tá? Muitas pessoas vêm evangélicas, vêm crentes, eu não sei como é que as pessoas costumam dizer. Aí no Brasil, as pessoas costumam frequentar as igrejas, tudo e tal. Quando chega aqui, nos Estados Unidos, a pessoa acaba se perdendo no trabalho, se aquilo, e aí deixam de ir para a igreja, tá, gente? Aqui nos Estados Unidos, você tem que ter muito cuidado, você tem que ter muito foco, senão você chega aqui firme, né? Firme aí na sua igreja, tudo bonitinho. Quando chega aqui, você acaba se perdendo um pouco, porque aqui é um lugar que, se você quiser trabalhar sábado, domingo, feriado, você trabalha, tem trabalho e tem grana. Só que a vida não é só trabalho, né? A gente tem uma alma para dar conta, né? Então é bom que a gente tenha isso sempre em mente, tá? Mas é isso, as igrejas aqui são assim, mas funcionam muito bem. A gente já vai chegando, já vai se adaptando e já vai entrando no clima, é assim que é, tá? Agora, como fazer para vir aqui para os Estados Unidos tendo a igreja como seu sponsor? Isso já é um ponto, assim, gente, bem importante, e vocês precisam prestar atenção em algumas coisinhas que a igreja, que a imigração leva em consideração, tá? Antes era muito mais fácil vir aqui para os Estados Unidos, você sendo membro de uma igreja aí no Brasil. Era bem fácil você vir aqui para os Estados Unidos trazido por essa igreja, tá? Porque aqui faltam músicos, principalmente músico, aqui falta bastante, tá? Então, se você é um músico aí no Brasil e pretende vir para cá com visto religioso, tem que prestar atenção em algumas coisinhas. A imigração, ela vai pedir o quê? Ela vai pedir a sua formação. Se você realmente é músico, então você vai ter que provar na imigração que você tem essa formação. Não adianta só você tocar na igreja. Ah, toco na igreja, na orquestra da igreja durante anos. Mas você tem formação? A imigração, ela quer saber de documento, ela quer saber de provar. Se você é músico, você tem que provar para você poder entrar aqui no país como músico daquela instituição. Como outro trabalho qualquer, que você venha pela empresa
morar aqui nos Estados Unidos, que a empresa daí do Brasil te manda para cá, você vai ter que provar também, né, a sua proficiência no trabalho que está escrito ali, né? Então, com o músico, com o pastor, não é diferente, tá? Então, não adianta só falar eu toco na igreja. Você tem que ter uma formação para provar, tá? Esse é um ponto muito interessante, muito importante. Outro ponto é que muitas pessoas vinham pela igreja, né, com visto religioso. Quando chegava aqui, ficava uns diazinhos só na igreja, ó, sumia no mundo, né? Porque a igreja também não vai segurar ninguém, né? Não tem como a igreja prender a pessoa e falar, não, você veio aqui pela igreja, agora você vai ter que ficar aqui. Isso não existe, a igreja não faz isso, tá, gente? Então, o que acontecia? As pessoas vinham para cá, a igreja trazia. A igreja, como instituição, ela tem um custo. Esse visto religioso, ele não é barato, ele é demorado, ele é burocrático. Eles levantam toda a ficha da igreja, vê se a igreja pagou os impostos tudo direitinho. Então, eles fazem toda aquela varredura, sabe? Com o nome da instituição para ver se não tem dívida, se pagou tudo bonitinho, se tá tudo em dia, se tá tudo em dia com a imigração, com o país, a igreja estando tudo certinha, aí sim você pode entrar com o processo da pessoa que você quer trazer para cá. Mas aí o que acontece? A igreja tem um custo com tudo isso, né? Porque é uma aplicação que a igreja tem que fazer, tem taxas para pagar, e aí a igreja fazia tudo isso, trazia a pessoa, e quando chegava aqui a pessoa sumia no mundo, ninguém mais via falar dessa pessoa. Então a igreja não está mais querendo fazer esse tipo de coisa, tá, gente? É raro a igreja que vai querer gastar dinheiro, tempo, até às vezes contratar advogado de imigração, porque é um processo bem burocrático para trazer a pessoa para cá, para depois a pessoa sumir no mundo. Então, isso é uma coisa assim bem complicada que as igrejas não estão mais querendo fazer, infelizmente, por causa de todos pagam, né? E é isso que está acontecendo hoje. A igreja poderia sim trazer mais pessoas para cá, mas o que ocorreu a igreja tem todo esse trabalho, investe, gasta, para depois a pessoa sumir. E não está escrito na testa de ninguém aquele que vai ficar servindo a Deus na igreja e aquele que vai sair. Não está escrito. Às vezes a pessoa é firme aí no Brasil. Quando chega aqui, ela resolve mudar. Porque aqui é um outro mundo. Aqui está cheio de possibilidades. Aqui está cheio de coisas. Às vezes a pessoa se perde e fala, não quero mais frequentar a igreja. Mas e daí todo o processo que foi feito? A pessoa quando está aqui, ela nem liga se vai ficar ilegal ou não. Entendeu? Então aí fica complicado para a igreja fazer todo esse processo para depois não ter a certeza que a pessoa vai continuar ali ajudando como músico, por exemplo, se veio como músico, ou como pastor, se veio como pastor, como missionário, se veio como missionário. Porque quando a pessoa chega aqui, muitas vezes a cabeça dela muda. E é por isso que tem muitas igrejas que não estão mais querendo, infelizmente, fazer esse processo. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou procurar saber direitinho para passar para vocês. Eu vou responder para vocês tudo bonitinho na medida do possível, tá? Nos siga na nossa rede social, Escritora Eunice Borges, ou na nossa fanpage de livros e e-books, ou até mesmo no meu Facebook particular, Eunice Borges. Pode me procurar lá se você tiver alguma dúvida, que a gente tenta responder para vocês à medida do possível, tá bom? Por hoje é só um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.